A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que Jesus esteja conosco neste momento, nos abençoando, nos dando o dom do entendimento, para que possamos não apenas assimilar os ensinamentos de hoje, mas vivenciá-los. Certa vez, um moço dirigiu-se a Jesus chamando-o de bom mestre. Ele de imediato recusou o título, dizendo: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Mas aceitou o título de mestre. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou, disse Jesus em outra ocasião. Esse título foi por ele dignificado, apresentando aos seres humanos uma forma nova de educar, toda ela centrada no maior dos sentimentos, o amor. É com grande satisfação, queridos ouvintes, que hoje abordaremos o tema Jesus, o educador por excelência. Como educador de almas, Jesus Cristo veio há 2000 anos trazer uma proposta libertadora. Porém, os seus ensinamentos ainda se encontram distantes de nossa prática do dia a dia. O objetivo deste estudo é fazer de cada um de nós um discípulo de Jesus. Lamentavelmente, os técnicos e cientistas formados pelo sistema educativo nos tempos atuais confundem competência com competição. Somos inteligentes para competir, mas não somos sábios para cooperar. A competição, de acordo com o biólogo Humberto Maturana, sempre foi, no passado e na atualidade, antissocial, porque ela dá a entender a negação do outro, a recusa da cooperação e do amor. O fato é que, apesar de todos os avanços na educação e na ciência, a humanidade está adoentada. Estamos condicionados a usar e explorar cada vez mais as coisas e as pessoas. Jesus foi o mestre mais perfeito que a Terra conheceu. Baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Ele foi simples e minucioso no que ensinou verbalmente e farto na exemplificação. O próprio conceito de religião foi modificado a partir dos seus ensinamentos. Com Jesus, aprendemos que religião não é algo mágico a ser levado a efeito no interior dos templos. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser, para aquele que entendeu suas lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos. Quando ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, está em João capítulo 14, versículo 2, nos ensina que Deus está presente em todo o universo, alargou os limites dos templos, transformando o mundo num templo imenso. Esta foi a proposta de Jesus, que veio trazer para a humanidade uma pedagogia do ser e do saber, uma pedagogia da espiritualidade acima de qualquer religião. Jesus foi o educador de almas que sempre enfatizou a necessidade de nos empenharmos no sentido de nos educarmos, de progredirmos. Conforme ensinou no Sermão do Monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Toda mensagem religiosa do Mestre está baseada no esforço de cada um de nós. Nada de privilégios, dará a cada um segundo suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Jesus não desejou discípulos passivos, encantados, deslumbrados. Pelo contrário, sempre buscou tocar o sentimento para que as pessoas raciocinassem, a fim de saber, de compreender por que deveria agir desse ou daquele modo. A fé raciocinada começou com Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros.
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Está em Mateus capítulo 6, versículo 26. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como caminho para Deus, conforme entendeu bem o apóstolo João, que registrou: pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Significativo é o diálogo entre o doutor da lei e Jesus, conforme relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ali estava um homem conhecedor profundo das leis religiosas, a ponto de citá-las de cor. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse: fazei isso e viverás, ele não compreendeu e perguntou: quem é o meu próximo? Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano, mostrando que o samaritano fez sua oferenda a Deus, não diante do altar, mas através do representante de Deus, o próximo. Jesus deu-se como exemplo no serviço de Deus na pessoa do próximo. Curava sempre impondo as mãos sobre os doentes, ensinando e recomendando que fizéssemos o mesmo, deixando bem claro a gratuidade da prática religiosa. Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Apesar de viver em uma época onde a violência e a ignorância predominavam, ele conseguiu ser o maior educador que a humanidade já conheceu. Jesus veio nos ensinar a preparar o solo do nosso coração para recebermos a semente do amor. Somos seres espirituais em rápidas passagens materiais. Assim, a nossa plenitude só pode ser alcançada através da educação da alma, uma educação que nos torna comprometidos com a felicidade do próximo e da natureza. Esses pilares educativos foram executados com maestria por Jesus na transformação de Pedro, Maria Madalena, Zaqueu, Paulo e tantos outros que o conheceram. É necessário que os ensinamentos do Mestre deixem de ser interpretados como uma proposta religiosa e comecem a fazer parte do nosso dia a dia. O autor do livro Jesus, o Educador, Luiz Cláudio Costa, conta que há alguns anos trabalha com a recuperação de dependentes químicos através do método do ser e do saber, baseado no Evangelho de Jesus, e tem tido resultados surpreendentes. Certa feita, um jovem que chegara para o tratamento em seus 24 anos, tomado pela dependência química, disse-lhe, com lágrimas nos olhos: o que eu aprendi aqui em 30 dias, eu não havia aprendido em 24 anos de minha vida. Na realidade, ele se referia aos ensinamentos do Evangelho, não com um caráter religioso, mas como uma proposta pedagógica. Existe uma profunda diferença entre os dois. Outro jovem que havia se envolvido em diversos tipos de atividades criminosas para sustentar o vício, disse certa vez, referindo-se ao tratamento homeopático de desintoxicação: eu acho que os remédios que vocês dão aqui estão me deixando de miolo mole. Antes eu fazia as coisas sem o menor remorso. Hoje eu não consigo fazer mais. Eu penso no que é certo e no que é errado. Na realidade, não eram os remédios, mas os ensinamentos do Evangelho de Jesus trazidos para o nosso dia a dia. Eles é que estavam deixando o nosso irmão, não com o miolo mole, como diz, mas com o coração abrandado. É fundamental que os professores, que os pais, educadores de toda a ordem, abandonem a ideia de ser os donos da verdade, de serem os especialistas em uma determinada disciplina e busquem ser verdadeiramente mestres. E as principais características do verdadeiro mestre são
a humildade, o desejo de aprender e a disposição para a autoeducação. Jesus lançou as sementes da palavra divina. Agora é preciso que nós sejamos capazes de semeá-las com entusiasmo, disposição, desejo e ação. A pedagogia atual nos ensina a vencer no mundo. Jesus, o grande educador, nos ensina a ter coragem para vencer o mundo. A pedagogia para vencermos no mundo é a que prevalece hoje. Ensinamos e aprendemos que a educação é para ganhar a vida. A pedagogia para vencermos o mundo, Jesus nos convoca a uma educação para vivermos a vida. A educação para ganharmos a vida nos leva a sermos competitivos, a explorarmos o outro e a natureza para satisfazer nossos sonhos e desejos. Para vencermos na vida, somos capazes de destruir, de massacrar, de explorar e de enganar. A educação para viver a vida exige coragem para vencer as forças e as pressões externas e opção de passarmos a ter atitudes centradas no ser humano, na natureza, nos sentimentos nobres. O verdadeiro mestre é aquele que a cada acréscimo de conhecimento que obtém, tenha consciência que ainda existe o infinito para ser aprendido. Na pedagogia para vencermos o mundo, Jesus nos apresenta a proposta do desapego, tendo por objetivo libertar os condicionamentos mentais que nos mantêm escravizados à matéria. Enquanto habitantes desse planeta, é claro que temos que consumir, que produzir, mas não precisamos destruir, não precisamos explorar. Podemos compartilhar e cooperar. Nós podemos viver em plena harmonia, sem buscar os excessos. Gandhi nos alerta: o mundo tem o suficiente para o sustento de todos, mas não para a ganância de poucos. Qual é a pedagogia do Cristo? Que nos desapeguemos dos excessos e vivamos em plena felicidade, compartilhando o necessário com o próximo. A pedagogia do desapego exige coragem e decisão. Precisamos viver no mundo sem ser consumidos por ele. Jesus era livre para amar porque não tinha apegos. Lembremos, meus irmãos, de que todas as coisas materiais, objetos, pessoas, passam. De nada somos proprietários, somos usufrutuários. A única coisa que nos pertence são os valores que adquirimos pela vivência de amor e solidariedade para com os nossos irmãos. Paulo, um dos grandes discípulos de Jesus, entendeu a mensagem do Cristo dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele não faz uma apologia contra o dinheiro, mas nos alerta contra o amor ao dinheiro e a cobiça, que naquela época já era motivo de dor e sofrimentos para muitos. Nos dias atuais, o convite ao desapego continua. O Mestre aguarda em silêncio, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A pressa do mundo atual não nos permite mais atitudes simples, como contemplar uma flor que desabrocha, uma estrela que cintila, sorrir, contar um caso, ouvir com atenção, olhar com ternura, abraçar com fraternidade, admirar o pôr do sol. Por isso adoecemos, pois o alerta do Mestre é: só uma coisa interessa, a paz interior, a harmonia entre os seres. Mas a paz interior, a harmonia, o amor, a solidariedade não se fabricam ou se vendem. Precisam ser construídos em nós, e esta construção se dá com a educação do ser e do saber. Conta-nos a sua santidade, o Dalai Lama, que imaginava, olhando para o Tibete, um país de extremas necessidades materiais,
que a riqueza pudesse fazer reduzir o sofrimento daquele povo. Achava que com menos provações de ordem física, a felicidade seria mais fácil de se alcançar. Uma das grandes lições da vida de Dalai se deu em uma de suas primeiras viagens ao Ocidente. Estava hospedado em uma mansão de uma família muito rica. Havia empregados para atender as necessidades de todos. Parecia que ali estava a prova que a riqueza poderia trazer a felicidade. Entretanto, ao usar o banheiro, Dalai observou pela porta entreaberta do armário um grande estoque de tranquilizantes e pílulas para dormir. Foi mais uma lição de que a paz interior não vem necessariamente com a riqueza exterior. Jesus, o educador, veio nos mostrar que devemos acerenar o nosso coração buscando a harmonia com a natureza e com o Criador. Nunca como hoje, a humanidade precisou tanto de assimilar e praticar os ensinamentos do grande educador. Concluindo nossa reflexão, observamos que a autoridade de Jesus não se dá pelos seus conhecimentos intelectuais, que são infinitos, mas por sua autoridade moral. O amor, o afeto e o exemplo eram a sua forma de expressão. Na leveza do Sermão do Monte, na grande lição de humildade do lava-pés e no momento final, no momento do perdão, da crucificação, seus exemplos e silêncios falaram mais alto à humanidade do que qualquer discurso já pronunciado. No momento de extrema gravidade em que vivemos, observamos a desesperança. Muitos querem mudar, mas não sabem como, sentem-se impotentes. Para uma educação do ser e do saber, primeiramente, precisamos modificar nossa vida, acreditar na proposta, combatendo o orgulho, a vaidade, a impaciência, a agressividade, a indiferença e tantas outras mazelas. Os nossos conceitos sobre a vida, o perdão, o sofrimento, o tempo e principalmente sobre a morte devem ser revistos à luz de uma nova educação, a educação da alma. Se acreditarmos que a morte é o fim da existência, continuaremos buscando o conceito que temos que aproveitar a vida. Se entendermos que a morte nada mais é do que uma estação na longa viagem da vida, veremos que o que a vida fez, a morte continua. O segundo passo é acreditar que pequenos gestos individuais fazem a diferença e podem contribuir para o coletivo. Olhando à nossa volta, verificamos que existem várias pessoas que mudaram a sua vida e transformaram a sociedade para melhor. A gente conhece várias pessoas que fazem a diferença mesmo passando por grandes dificuldades materiais e de saúde, morando em lugares muito pobres. O terceiro passo é procurarmos levar a nossa mudança em benefício do próximo. Precisamos conciliar a educação formal com a educação da alma. É a grande necessidade do mundo atual. Sejamos educadores que não têm vergonha de amar. Busquemos os valores da compaixão, da misericórdia, da paciência e da fé, mirando-nos no exemplo de Jesus de Nazaré. Obrigada pela atenção, queridos ouvintes. Que o Divino Mestre nos abençoe hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.